Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Daremos início agora a mais um estudo que fala sobre Judá antes e depois do exílio babilônico. Estamos perpassando pela história e nesse momento nós chegamos ao livro de Daniel. Falamos um pouco sobre Ezequiel, sobre o propósito de Deus para com seu povo na Babilônia através do profeta Ezequiel, que foi um profeta levantado dentro da Babilônia, no meio do seu povo, para profetizar arrependimento para aquele povo que estava cativo, ou seja, o povo de Judá que se encontrava na Babilônia. Daniel também estava na Babilônia, mas Daniel não estava junto com o povo. Daniel estava no palácio do rei, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade era Ananias, Misael e Azarias, que seus nomes foram trocados por nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pois bem, por que Daniel estava no palácio? A primeira leva de cativos que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia eram pessoas abastardas, príncipes, pessoas que tinham condições financeiras abastardas, pessoas que tinham uma certa cultura elevada, ou seja, Nabucodonosor levou essa nata, primeiramente para a Babilônia. E o Nabucodonosor, assim como alguns reis orientais da época de então, tinham o costume de pegar essas pessoas que tinham uma certa cultura, uma certa inteligência, e colocá-los para aprender a sua cultura e assim se tornar um de seus magos, de seus videntes, para que quando o rei viesse ter sonhos ou visões, esses magos, esses videntes, esses jovens que ingressavam no curso do conhecimento da cultura babilônica, que para mim é quase uma faculdade, como nós já aprendemos aqui no livro de Daniel, porque nós já estudamos, eu digo nós aqui da Pescadores de Almas, já estudamos o livro de Daniel, e nós aprendemos que eles ficaram 3 anos estudando a cultura dos caldeus, para que eles viessem se formar homens capazes de interpretar sonhos e visões que o rei pudesse vir ter. Por isso, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, ficaram no palácio, porque quem tinha uma certa cultura, né, um certo prestígio cultural e financeiro, e eram príncipes em Judá, ficaram lá no palácio do rei. É claro que a Bíblia só fala de Daniel, Azarias, Ananias, Misael e Azarias. Não fala de outros, provavelmente deveriam ter outros jovens, assim como também tinham jovens da própria babilônica, jovens caldeus também que participaram, né, deste curso aí para poder aprender a cultura babilônica. Pois bem, 3 anos depois foi feita uma prova oral, onde os alunos teriam que chegar até o rei, e o rei fazia perguntas difíceis e eles teriam que responder, e Daniel se sobressaiu. Na verdade, Daniel sempre se sobressaía em tudo que ele fazia, né, porque a áurea do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Deus de Israel, Senhor dos Senhores, estava com ele, né? E qual é o intuito de eu falar de Daniel para poder falar de Judá? Porque nós precisamos saber que Judá passou por 4 reinados. E esses 4 reinados foi profetizado, eu acho que a palavra não é nem profetizado, esses 4 reinados foi revelado pelo profeta Daniel a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou muito, e ele pediu para que seus magos e videntes do seu reino, e era para isso que eles ficavam 3 anos fazendo curso, agora viesse saber o que o rei havia sonhado e depois falar a revelação do sonho. Só que nenhum deles conseguiu. Eles chegavam e falavam: Senhor, fala-nos os sonhos, que nós interpretaremos, daremos a interpretação.
Mas o Nabucodonosor queria que eles falassem o que ele tinha sonhado. Então, para eles, estava difícil resolver esse problema. E por isso ele manda matar todos os jovens videntes que tinha no seu reino. E essa mensagem chega até Daniel. Daniel pede ao seu tutor para que falasse com o rei, para dar mais uma semana que ele responderia. Então, Daniel vai orar junto com Misaías, Azarias e... esqueci o nome dos rapazes. Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel vai orar junto com eles para que Deus respondesse a ele. E Deus responde. E Daniel vai até ao rei e fala ao rei tudo aquilo que ele sonhou e qual era o propósito desse sonho. E o propósito desse sonho era que 4 nações viriam depois de Nabucodonosor. E cada um mais fraco do que o outro. Cada reino desse mais fraco do que o outro. O intuito de eu falar disso aqui é só para saber que Judá ficou cativo 70 anos, passando por vários reinados diferentes, e lá na frente o rei Dário ele vai libertar os cativos. Ele vai chamar Esdras e vai falar para Esdras levar o povo de volta para Jerusalém. Não só isso, mas também levar com eles todos os utensílios do templo. Todos os utensílios do templo. Pois bem, irmãos, essa passagem de Daniel é só para nos mostrar que Judá não ficou cativo 70 anos lá somente com Nabucodonosor, não. A princípio foi Nabucodonosor que levou o povo cativo para a Babilônia. Mas depois disso foi reinados sendo tomados um do outro. Depois Nabucodonosor veio outro reinado. Eu não vou me preocupar em falar qual é o reinado, qual foi o rei, quanto tempo ficou, porque isso não nos interessa. O que interessa saber é que Judá ficou cativo por 70 anos, passando por 4 reinados na Babilônia. 4 reis diferentes, de nações diferentes. Teve o povo de Judá como cativos, como escravos, mas em nenhum momento espizinhou o povo. O povo ficou lá, simplesmente lá, nas suas barracas, acampados lá por dentro da cidade, casando-se, dando-se em casamentos com os próprios judeus ali, tendo filhos e netos e bisnetos, porque o povo que vai sair depois não é o mesmo povo que entrou, são os filhos, os netos e os bisnetos. Os pais, provavelmente, que entrou na Babilônia acima de 50 anos, ficou por lá mesmo, porque mais 70 anos com 50 dá 120 anos, então não tinha como uma pessoa sair de lá com 120 anos, então a maioria dos antigos, dos mais velhos, morreram em Babilônia. Então, Judá ficou submetido, ficou cativo, não só com o reinado, mas por 4 reinados diferentes na Babilônia. Essa é a informação que eu queria passar para vocês, porque dá-se a entender que eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, e parece que Nabucodonosor durou 70 anos prendendo o povo no cativeiro. Não, Nabucodonosor, depois ele vai, seu filho vai assumir, depois o filho dele vai cair, o seu reinado vai cair, outro reinado vem, depois esse reinado que veio também vai cair, ou seja, cada reinado que vinha, um era mais fraco do que o outro, segundo a visão que Nabucodonosor teve no seu sonho, que se encontra em Daniel capítulo 2.
E Daniel vai revelar esse sonho e vai dizer o propósito do sonho. Não li, porque não há necessidade, porque nós aqui já estudamos sobre o livro de Daniel e já sabemos o que é. Basta saber que Judá ficou cativo 70 anos, submetida a 4 nações diferentes. E nem por isso, né, eles sofreram como sofreram lá no Egito. Uma coisa que é importante também entender, que Daniel não ficou no palácio somente porque ele era um jovem inteligente, ele era um jovem abastado. Daniel também ficou lá no palácio porque havia propósito de Deus que ele ficasse lá. Tanto que ele se sobressaiu sobre todos os outros jovens igual a ele, que estudaram 3 anos a cultura babilônica, a cultura dos caldeus. Até mesmo sobre os próprios jovens caldeus, Daniel se sobrepôs. E é claro que isso é um propósito do próprio Deus, para que ele tivesse também um profeta lá para profetizar para o rei as coisas da parte de Deus. Então, Deus ele trabalha de uma forma que as pessoas falam que não se entende a mente de Deus, mas Deus trabalha de uma forma que, se você for prestar atenção, você vai entender os propósitos de Deus. Não foi nem o rei Dário, até me perdoe, eu falei rei Dário, foi o rei Ciro que libertou o povo de Judá do cativeiro, tá? E isso já tinha sido profetizado por Isaías, que era o rei Ciro que ia libertar o povo. Então, olha o que Deus faz. Isaías, bem antes mesmo do povo ir para o cativeiro, já havia profetizado que o rei Ciro, quando eles fossem para o cativeiro, 70 anos depois, o rei Ciro tiraria eles do cativeiro. Então, esses são detalhes que nós precisamos entender da palavra do Senhor e ver quais são os propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus? Cuidar do seu povo dentro do cativeiro. Qual é o propósito de Deus? Botar um homem de Deus como Ezequiel para exortar eles, para falar para eles que eles tinham que se arrepender. E, ao mesmo tempo, ele coloca um outro profeta, que é o Daniel, junto com o rei, para profetizar para o rei as coisas que ia acontecer, que Deus ia fazer acontecer. Olha só, Deus estava trabalhando lá no rei, e, ao mesmo tempo, trabalhando com o seu povo. De forma que ele levou isso durante 70 anos, sem seu povo sofrer nada, e ainda saído de lá e levado todos os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha trago para a Babilônia, agora eles levam de volta para começar a reconstruir o templo, para começar a fazer os muros, e aí nós vamos entrar, sim, a partir do próximo estudo, nas questões dos 3 profetas pós-exílio, a construção do templo, a construção dos muros, Neemias tendo uma mensagem de um dos seus irmãos, dizendo como estavam os muros de Jerusalém, e ele vai para lá para reconstruir os muros, mas tudo isso é o próprio Senhor trabalhando no coração dos seus servos, para que o propósito dele fosse alcançado. O que Deus queria? Que esse povo, quando saísse de lá, reconstruísse o templo, reconstruísse a casa do rei e voltasse a adorá-lo como dantes. Que seus pais teriam que ter feito isso e não fizeram. E agora, quando essa nova geração que sai da Babilônia vem para Jerusalém, é uma nova esperança de Deus para que esse povo venha adorá-lo como realmente tem que ser adorado. E aí ele levanta 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cada um profeta desse com um determinado ministério, quer dizer, todos 3 com o mesmo ministério, profeta, porém com mensagens diferenciadas. Zacarias falando do porvir do Senhor, Ageu falando sobre a construção do templo e Malaquias falando das práticas religiosas do templo, onde o dízimo, inclusive, fazia parte dessa adoração, da adoração do sistema religioso do templo. Então, veja como Deus trabalha. Agora ele tira o seu povo, leva o seu povo de volta e vai usar esses 3 profetas, que na próxima aula nós vamos falar de cada profeta desse aí. E o propósito de Deus, no final de tudo, é que o povo volte a adorá-lo
né, como deveria ser adorado logo antes de irem para o cativeiro. Por isso, Judá, antes e depois do exílio babilônico, que é o tema do nosso estudo. O que fez Judá ir para o cativeiro? Nós já sabemos. Não reconhecer Deus como Senhor da sua vida, não andar nos mandamentos e desígnios de Deus, e fazer tudo contra a vontade de Deus, inclusive adorando outros deuses, adorando deuses estranhos, adorando deuses de outros povos, inclusive os reis que passaram pela terra fizeram isso. Então Deus, na sua ira, ele traz o povo para o cativeiro. Mas Deus, apesar de ter a sua ira, ele também é um Deus misericordioso. E ele promete, mesmo levando o povo para o cativeiro, ele promete que vai tirá-los de lá. E ele cumpre a palavra dele, porque a palavra dele não pode voltar vazia, sem a gente fazer o que lhe apraz. E ele faz isso. Então, essa passagem que eu falei aqui de Daniel é só para saber e nós entendermos o propósito pelo qual Daniel estava lá, o propósito e o de Ezequiel. O propósito porque que Ezequiel estava lá no meio do povão e Daniel aqui no palácio. Porque Deus tinha que falar com o povo lá, e ao mesmo tempo tinha que usar o profeta para falar com o rei aqui, para saber que ele é Deus, que o povo dele está lá, mas está lá porque ele quer, e que no momento exato ele vai tirar o povo dele de lá, no momento que ele quiser. E nesse momento é 70 anos depois. Amém, meus amados irmãos? Vamos continuar o nosso estudo agora, partindo para Zacarias, Ageu e Malaquias. E vamos entender agora o propósito de Deus para com o seu povo. Já antecipei aqui alguma coisa na minha fala, né? Mas Deus, ele trabalha com o seu povo assim. Ele complica, descomplica e depois ele explica. É assim que Deus faz conosco. Amém? Então fique com Deus, que Deus possa abençoá-los na tarde desse dia. Em nome de Jesus.